Quando um espírito de luz, caminhando pelo espaço sideral, se avizinha do planeta Terra e olha para o planeta Terra, ele vai observar que no entorno desse planeta há a formação ali de uma psicosfera. Psicosfera é um campo de força mental, proveniente da ação dos pensamentos de todas as pessoas que vivem naquele ambiente. Certamente que nesta sala nós vamos encontrar uma psicosfera específica, que é a psicosfera das nossas mentes deste momento. Mas essa entidade de luz que se aproximou do planeta e observou a psicosfera da Terra, ele vai observar que bem próximo da crosta terrestre, a energia mental, ela gera um campo meio escuro, de uma densidade de escuro quase que próximo do negro, mas que um pouco acima dessa região escura vai aparecer uma região mais de penumbra. É um cinza meio penumbra, tendendo a um pouco de luminosidade, mas praticamente sem luminosidade. Se elevar um pouco mais a visão e observar mais acima dessa penumbra, esse espírito vai observar que existe uma região com uma certa luminosidade. É uma luminosidade que tem um certo brilho. E acima dessa região luminosa vai aparecer também uma região de intensa luz, um brilho mais brilhante do que a própria luz do Sol. Então nós vamos observar que o planeta Terra, ele tem essas nuances vibratórias segundo a nossa condição de pensamento. Essa região mais escurecida estão os espíritos da terceira ordem, segundo a classificação que os espíritos dão ao Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos. Esses espíritos de terceira ordem, ele vai gerar aqueles que guardam dentro de si o sentimento de muita maldade, de muita perversidade, onde há uma ausência quase que absoluta da ausência do amor, então não tem brilho nenhum. Mas na região onde existe a penumbra, já ocorre alguma formação de sentimento amoroso naquela população que habita essa região. Na região mais de luz, onde aparece um pouco de luminosidade, significa que o sentimento amoroso, ele já se expressa de forma mais definida. O plano espiritual nos explica que essa região luminosa, ela é habitada pelos espíritos de segunda ordem, os chamados homens de bem, aqueles que já seguem a lei de justiça, do amor e da caridade. E aquela região de intensa luminosidade, cuja luminosidade é maior do que a luz do sol. Então ali vão estar os espíritos já ascensionados, aqueles espíritos que já não precisam mais encarnar, são espíritos puros. Esses espíritos puros já são aqueles que observam regularmente a lei de amor. Esses espíritos não necessitam mais reencarnar, do ponto de vista do processo evolutivo, porque já atravessaram todas essas etapas necessárias para adquirir
essa capacidade do exercício do amor. Nós vamos encontrar nas atividades desses espíritos, dessas regiões mais luminosas. Tanto os espíritos de segunda ordem, quanto os espíritos de primeira ordem, recai sobre eles também a responsabilidade de ajudar todos esses espíritos que estão à retaguarda, que ainda vivem na penumbra ou na escuridão quase que completa. O plano espiritual superior, o comando planetário, estando Jesus aí como governador, eles então realizam programações de trabalho, no sentido de auxiliar aqueles que ainda caminham na retaguarda. Mas eles não trabalham ao acaso. Há sempre uma programação para que cada trabalho tenha um objetivo de levar sempre a possibilidade daqueles que estão ainda envoltos com as trevas, com a escuridão, ou mesmo com o ambiente ainda cinzento, para que ali se estabeleça programas de trabalho, de libertação dessas obscuridades. Então nós vamos observar que quando o planeta Terra começou a albergar os espíritos que já tinham condição de viver o ambiente de civilização, isso há cerca de 6.000 anos atrás, mais ou menos, ou 4.000 anos antes de Jesus, então eles começam a descer para auxiliar esses humanos que já começaram a trabalhar a racionalidade com mais eficiência. Então começam a chegar aqui instrutores que vêm trazer para nós, habitantes dessa terceira ordem, o sentido da organização, o sentido da esperança, o sentido de construir conhecimento e construir também sentimentos. Estabelece-se então a programação de trazer para nós, dentro das nossas probabilidades de assimilar esses ensinamentos, trazer as leis. Essas leis que vão orientar e organizar o elemento humano na correlação a comportamentos e correlação aos costumes também. Emmanuel, naquele livro A Caminho da Luz, ele vai nos situar que cerca de mais ou menos 2.500 anos antes de Jesus, aparece às margens do Rio Amarelo, lá na China, a figura de um espírito que veio trazer a sua colaboração para esse povo que estava iniciando aí o trabalho da construção da civilização. O Forri foi o primeiro que aparece na comunidade humana para trazer para nós algum sentido de organização de sociedade e observação de leis que regulamentam comportamento. Forri foi aquele que, na condição de médium, ele observou, olhando o Rio Amarelo, ele observa ali um grande dragão, com o corpo no formato de uma grande cobra. E o dorso desse dragão tinha vários desenhos ali. E o Forri, nessa visão que ele teve, ele começa então a desenhar na argila essas figuras que ele observa no dorso desse dragão. E ele observou certas regularidades, certos padrões, etc. E ele começa então a dar início
aquilo que nós chamamos da escrita do Extremo Oriente. E na sequência dos pensamentos que ele organizou, vai sair aí um livro chamado I Ching. Esse I Ching, mais tarde, na figura de Confúcio, ele elabora melhor esses pensamentos do Forri. E ali ele moderniza esse livro chamado I Ching, e esse I Ching, ele existe até nos dias de hoje, nas publicações de natureza um pouco mística, um pouco voltado para esse lado assim mais emotivo, em busca de adivinhação, essas coisas. Mas foi através dessa visão do Forri que ele trouxe a primeira pauta da legislação na comunidade humana. Mais tarde, ali na Mesopotâmia, por volta ali do século XVIII antes de Jesus, vai aparecer ali na Mesopotâmia, entre os sumérios, a figura do Hammurabi. Hammurabi era um rei que governava ali aquele povo que habitava ali às margens do rio Eufrates. A civilização já tinha atingido a condição de grande intensidade com relação ao comércio, à interação entre os povos daquele Oriente Médio. Havia o Egito, havia aqueles povos ali da Mesopotâmia, havia os assírios, outros povos mais distantes ali no Irã, que era conhecido como Pérsia. E esse Hammurabi, para organizar a sociedade humana, ele começa então a elaborar um código legislativo. Código legislativo esse que vai trazer uma relação do que é certo, do que é errado, as punições ao que é errado e as recompensas do que é certo. Então, ele elabora esse código que ficou conhecido, o Código de Hammurabi, que faz parte até os dias de hoje do estudo, desse estudo que o direito, as universidades que estudam essas questões de direito, traz à luz da advocacia moderna, muitos desses artigos que constam desse Código de Hammurabi. Nós vamos encontrar ali no Egito, já no século XIII a.C., a figura do Moisés, em que conta a tradição, através do texto da Bíblia Sagrada, ali naquele livro que é chamado a Gênese, vai aparecer ali a figura do Moisés, em que ele vai contar a visão que ele teve lá no Monte Sinai, e que nesse Monte Sinai ele recebe as tábuas da lei. As tábuas da lei recebidas por Moisés, ela vai ter um caráter divino, porque esse caráter divino vai dar mais autoridade para a aplicação dessas leis. Como os grandes impérios começaram a atuar de forma intensa nesse período antigo da história humana, grandes impérios se formaram, inclusive um dos grandes impérios foi o Império Grego. Então esse Império Grego acaba trazendo para aquele mundo oriental textos de lei
que organizava ali, através do Alexandre Magno, aquela legislação que iria compor o equilíbrio, a harmonia e o comportamento daquela época da civilização. Mais tarde, o que avança bastante é o direito romano. O direito romano, ele traz modernidades profundas com relação à legislação que deve regular a vida da sociedade. Então há uma preocupação sempre constante por parte do plano espiritual superior, porque são essas mentes brilhantes que vêm daquelas alturas lá da espiritualidade, que através das encarnações sucessivas eles vêm atualizando a sociedade humana encarnada, com todos esses textos que organizam de forma mais organizada a sociedade humana. À medida em que essa sociedade humana ela avança em termos de conhecimento científico, em termos de conhecimento de religião, em termos de conhecimento de tecnologia, então há uma necessidade do aprimoramento das leis. Então é nessa continuidade que nós vamos observar como é que as leis elas vão sendo estabelecidas e no que o plano espiritual acaba interferindo aqui no mundo encarnado através dessas mentes brilhantes que vêm para cá trazendo cada vez mais esses conhecimentos aqui. Então nós vamos ver aqui o que é lei. Nós vamos ler que lei, em termos gerais, está ligado a comportamentos que seguem uma norma, um preceito, um princípio ou uma regra, escrita ou não. As leis naturais são impostas pela própria natureza. A lei pode também provir de autoridades competentes, como a Constituição de um país, que tem como objetivo regular o comportamento dos cidadãos e garantir a ordem social. O sentido de moral. Relativo ao moral está relacionado aos costumes. Refere-se a um conjunto de normas, valores e princípios que orientam o comportamento humano em um contexto social definido, o que é considerado certo ou errado, justo ou injusto. Essas normas são muitas vezes transmitidas através de costumes e hábitos de uma sociedade e podem variar significativamente entre diferentes culturas e grupos sociais. A lei moral, conjunto de princípios ou regras que devem guiar a ação humana, definindo o que é certo e o que é errado, justo ou injusto. Por exemplo, segundo Kant é um filósofo do século XVIII, na época do Iluminismo. Segundo Kant, nós nascemos com a capacidade de distinguir o certo e do errado. Portanto, existiria uma lei moral universal e inata, orientando a ação de todos os homens, valendo para todos e em todas as situações. É então que ele formula o seu imperativo categórico. Observe que o pensamento de Kant,
em que ele diz que nós nascemos com a capacidade de distinguir o certo e do errado. Então isso é natural em nós, segundo Kant. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, o Kardec pergunta para a entidade que o assistia, aonde está escrito a chamada lei de Deus? Então a entidade responde para o Kardec: está na consciência de cada um. Então, nesse caso, o espírito é kantiano, ou o espírito já traz para nós uma informação que já foi revelado em tempo anterior, dizendo que as leis de Deus, elas estão inscritas dentro de nós, está dentro da nossa consciência. Embora a moral seja relativa, num contexto de valores absolutos, como as leis de Deus, vamos encontrar no Livro dos Espíritos a expressão de leis morais, que foi usada por Allan Kardec para expressar as normas de conduta que os seres humanos devem seguir, notadamente aqueles que se dizem espíritas. Aí a gente pergunta: tem consequência ser espírita? É fácil ser espírita? Se tem consequência, quais são essas consequências que existem no fato de a gente se dizer espírita? O critério que a gente adota para nós dizermos que somos espíritos está baseado em 5 dados importantes. Deus, nós temos que acreditar em Deus. Deus é fundamento, Deus é princípio. Se é princípio, então eu aceito sem questionar. Então Deus faz parte do critério de sermos espíritas. A imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os espíritos, a reencarnação, a evolução dos espíritos. Baseados nesses critérios, tudo passa a ter sentido para nós, porque a vida passa a ter um propósito. Qual é o propósito básico para que garanta para nós essa realidade de Deus, imortalidade da alma, etc.? É o fato de os espíritos serem seres inteligentes, que está agregado a ele uma lei fundamental, que é a lei da evolução. Todos nós, seres espirituais que somos, nós guardamos em nós a certeza de que nós somos eternos e que nós estamos sujeitos à lei da evolução. Com isso, podemos construir um critério da avaliação da realidade. Que critério a gente estabelece para viver essa realidade? É aquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, daquilo que é bom, daquilo que é mal, daquilo que é bonito e daquilo que é feio. Então nós temos um sistema de referência, e o nosso sistema de referência vai nos levar a concluir que eu posso fazer essa avaliação do que é verdadeiro, do que é falso, do que é bom, do que é ruim, daquilo que é bonito, daquilo que é feio. Acreditar em Deus é dizer que a vida tem um sentido, tem um propósito. Nosso pensamento se estrutura nessa realidade. Então, existe um sentido
para que as coisas tenham que acontecer da maneira como acontecem. E que essas coisas, elas são justas, são corretas, são boas, por pior que isso nos possa acontecer. Parece paradoxal a gente achar que a vida é bonita, é boa, que esse negócio todo, se atravessamos dificuldades, infelicidades, dores, etc. Como é que a vida pode ser justa se nós vivemos essa situação das dores? Onde é que está a justiça nisso? Para o materialista não tem sentido nenhum, mas para o espírita tem. Por que para o espírita tem? Por causa da reencarnação. A reencarnação é um dado importante para que o espírita ele possa sempre projetar a sua vida com a esperança de que lá na frente, se hoje eu sou infeliz, mas em cima dessa minha infelicidade, eu posso construir caminhos e me tornar uma pessoa feliz lá na frente. Para os materialistas, a vida simplesmente não é justa e não tem propósito nenhum. No que eles acreditam? No que o materialista acredita? No relativismo moral. De vez que a moral ela é relativa. Se ela é relativa, ela não tem nada de absoluto. Depende de quem você é, depende de onde você está, depende do que é certo, do que é errado, depende do tempo que a gente vive. Essa relatividade, as coisas que eram certas no passado, hoje são consideradas erradas. As coisas que são certas aqui, pode ser considerado errado lá. Então vai depender do espaço. Depende do tempo, depende do espaço. Então esse relativismo moral leva para nós a certos graus de insegurança. O espírita enxerga a justiça divina mesmo nas adversidades, nas dores, nos sofrimentos físicos, morais, assim como na felicidade, nos prazeres, nas alegrias, porque tudo isso faz sentido. Faz sentido por causa da lei de evolução e da reencarnação. Para os materialistas, como a vida se extingue após a morte do corpo físico, a vida simplesmente não é justa e não tem propósito. Porque não enxerga nada além da vida presente. Exemplo, disse então a questão do aborto. Para o materialista, não tem nada de errado fazer o aborto. O que é fazer o aborto? Eu pegar aquela gosmazinha lá e extrair do útero e pronto, está resolvido o problema. Tem consequência moral isso? Para o materialista não tem. Mas para o espírita vai ter essa consequência moral. Por exemplo, a pena de morte. Tem consequências morais? Para o materialista, às vezes não tem consequência moral. Mas para o espírita tem. Porque toda a ação que nós praticamos, ela vai gerar necessariamente uma reação. Toda ação gera uma reação. Todo efeito provém de uma causa. E toda causa gera efeitos.
Embora para o materialista ele não vai encontrar nenhuma consequência no aborto da pena de morte, mas para o espírita isso tem severas consequências. Na questão das contradições da sociedade quanto à distribuição das riquezas produzidas pelo homem, das fobias sociais, nas discriminações dos diversos matizes. Nós vivemos numa sociedade muito desigual. Aqueles detentores de capital, além de levar uma vida nababesca, porque é grande possuidor de capital, ao lado dele vivem pessoas que vivem em condições de muitas dificuldades. Embora sejam essas pessoas que vivem em dificuldade, são aquelas que realmente são as geradoras da riqueza humana, da riqueza do homem, através do trabalho. Daí a necessidade da formulação de leis sociais, de leis trabalhistas, para que haja um certo ajustamento nessa busca de equilíbrio entre o capital e o trabalho. É uma coisa muito complicada quando vista pelo relativismo moral. É certo aqui, não é certo ali. Não adianta buscar sentido porque simplesmente não tem. Até mesmo a verdade se torna relativa se não se tem um referencial sólido de se estabelecer como parâmetro, pois não existe verdade absoluta, de vez que tudo é relativo. Para o materialista é assim. Agora, para aqueles que estão ligados à existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade entre os espíritos, reencarnação, evolução espiritual, aqueles que assim trabalham dentro desse parâmetro, ele vai observar que há sentido para tudo isso. E como há sentido para tudo isso, então existe uma razão sólida para a gente permanecer nessa busca da conquista da evolução espiritual. Qual é a base do relativismo moral? Como é que julgamos o certo e o errado dentro desse relativismo moral? O Jeremy Bentham, ele viveu no século XVIII também, de 1748 a 1832, ele é um filósofo inglês. Ele foi o fundador daquilo que a gente chama de utilitarismo. E esse pensamento foi desenvolvido por John Stuart Mill já no século XIX, que é uma doutrina ética que fala que as ações boas são quando tendem a promover a felicidade. São más quando tende a promover o oposto da felicidade, que é o sofrimento e a dor, e sob o ponto de vista de suas consequências. Então, o que leva no pensamento do Bentham e nesse chamado utilitarismo, o que leva em conta são as consequências. As consequências que levam à felicidade ou as consequências que levam ao sofrimento. Então, as leis devem ser formuladas dentro desse relativismo moral, de tal forma que se traz alegria, se traz prazer, se traz contentamento, então a ação é boa. Então a lei deve privilegiar isso aí.
Mas se traz infelicidade, se traz dor, traz sofrimento, então a lei despreza esse contexto. Assim, o princípio do utilitarismo é promover em maior grau, o bem geral. Essa doutrina nos leva ao fato de aceitarmos o sacrifício da minoria em favor da maioria. Não consideração das intenções e motivos nos quais a ação se baseia, levando em conta apenas seus efeitos e suas consequências. No relativismo moral, tem certo e errado? Se tem, qual é a base? É o utilitarismo. Ou seja, fazer com que haja mais felicidade e haja menos tristeza, menos dor. O julgamento vem da utilidade. É útil, então vale. E se não é útil, então não vale. O que define o certo e o errado são as consequências. O parâmetro é a felicidade e o sofrimento. A felicidade que gera prazer e o sofrimento que gera dor. É o que está escrito aqui. O que define o certo e o errado são as consequências. O parâmetro é a felicidade e o sofrimento. A felicidade que gera prazer e o sofrimento que gera dor. O ser humano, bem como os animais, buscam aumentar o seu prazer e diminuir o seu sofrimento. O alimento farto, o conforto da moradia, a segurança contra os predadores, tudo isso leva à felicidade. E a falta disso nos leva ao sofrimento e tudo se fará para evitar a dor. Para os animais, isso leva à sua domesticação. Por que leva à domesticação? Porque o homem favorece a felicidade do animal. Então, como ele oferece a felicidade do animal, o animal ele se acostuma, se habitua àquelas facilidades. Ele não precisa ir para a selva fazer a caça, etc. Está sujeito às diversas adversidades de que pode ter numa floresta. Então, o animal ele se vê melhor na sua comodidade que se ele for domesticado. Observamos isso nos experimentos laboratoriais, a começar pelos estudos de Pavlov, fisiologista russo que viveu de 1849 a 1936. A lei que ele estabeleceu foi as leis do reflexo condicionado ou adquirido. Começou nos animais essas observações laboratoriais que depois se expandiu, generalizou suas teses para o domínio da psicologia educacional das crianças e dos adultos, construindo bases para induzir comportamentos. Escola psicológica, chamada behaviorismo, é o nome da escola, que isso instrui os profissionais da educação, os professores em escolas e salas de aula. E não é somente nas escolas e salas de aula. As grandes empresas que trabalham com muitos operários, essas grandes empresas, eles fazem programações junto com os seus trabalhadores para aumentar a eficiência do trabalho desses trabalhadores. Uma espécie de disciplinamento, tratar bem o cliente quando o cliente chega, essa é uma orientação que está se alastrando cada vez mais. Ser gentil é importante, ser atencioso é importante. Então, esse condicionamento que aos poucos vai levando para o psiquismo das pessoas, vai fazendo com que
essas pessoas acabam sendo pessoas melhores por força desse sistema de condicionamento que é um processo educacional. O professor que quer que o aluno fique mais atencioso dentro de sala de aula, vão estudar qual é a melhor metodologia que a gente deve usar para que a criança seja mais atenta àquilo que a criança deve aprender. Porque a criança, de modo geral, o que ela quer? Ela quer brincar, quer ficar assim, nessa alegria de irresponsabilidade. É coisa da criança. O ser humano, bem como os animais, não é? Tem esse lance aí. No fundo, o que nós queremos? Diminuir o sofrimento, que é bom, aumentar o prazer, que é bom também, e gera em nós o sentido de felicidade, e fazemos de tudo para fugir da dor que nos causa a infelicidade. O bem e o mal constituem uma dualidade cujo sentido é levar o contentamento para a maioria. O bem e o mal constituem uma dualidade, cujo sentido é levar o contentamento para a maioria. Numa população de 100 pessoas, por exemplo, se 80 pessoas estão contentes dentro daquela programação e 20% estão descontentes, então vale a pena. Por quê? Porque a maioria está se sentindo satisfeita. Para o raciocínio materialista, não existe parâmetro superior de natureza sobrenatural, porque ele não acredita em nada daquilo que vai além da matéria. Nasceu aqui, viveu, morreu, acabou. Não tem sequência de continuidade. Existe a figura do ateu. O ateu é aquele cara que não acredita em Deus. É um prefixo grego que quer dizer não, que é negativo. E theos quer dizer Deus. Ateu é aquele que não acredita em Deus. Mas, embora ele não acredite em Deus, mas ele pode acreditar em que haja algo além. Mas dificilmente ele imagina que esse algo além pode haver essa perpetuação da vida após a morte. Porque o ateu também não acredita na perpetuação da vida após a morte. Então, todos esses valores de certo, de errado, de consequências, etc., perde significado, perde uma razão mais própria para o querer a determinadas coisas. Para o raciocínio materialista, não existe parâmetro superior de natureza sobrenatural. O que existe é o eu. O que importa é o meu bem-estar, como expressão do egoísmo. Todo aquele que cerceia o bem-estar da maioria deve ser afastado do convívio social, tolhendo-lhe a liberdade. Agora, para Immanuel Kant, um filósofo alemão, foi quem mais profundamente influenciou a formação da filosofia dos tempos modernos, inclusive nos trabalhos de Allan Kardec. Allan Kardec, ele define a doutrina espírita como sendo uma ciência de base filosófica e de consequências ético-morais. Se tem consequências ético-morais, que consequências são essas? Sob o ponto de vista da filosofia, é a filosofia de Kant. Então, Allan Kardec, que estudou bastante filosofia, porque ele estudou numa escola lá
na Suíça, lá em Yverdon. Ele foi aluno de Pestalozzi, estudou como aluno dos 10 anos de idade até os 19. E aquele castelo de Yverdon, ele ficava na região mais sob influência da Alemanha, ali na Suíça. Então o Kardec, ele aprendeu a falar alemão e falava fluentemente o alemão, tanto quanto ele falava o francês. Então Allan Kardec, durante esse período de estudo lá em Yverdon, ele se aprofundou muito no estudo da ciência, da matemática e da filosofia. Ele conhecia esse pessoal todo da filosofia. Conhecia o Descartes, conhecia o Spinoza, conhecia esse Bentham, conhecia o Kant, e o que mais influenciou o Kardec foi a filosofia kantiana. Porque o Kant, quando ele estudou os filósofos que o antecederam, ele achava que muito daquelas filosofias ali merecia crítica. Então ele escreveu um livro chamado Crítica da Razão Pura, porque o filósofo, ele vai trabalhar com a razão. Se eu estou trabalhando com filosofia, e o que é filosofia? Filosofia é a busca da verdade através da razão. Então, a crença, ela não faz parte da filosofia, porque a filosofia, ela é razão pura e simples. É através da razão que eu vou ter uma conclusão do certo e do errado. Portanto, a filosofia é racional. E o Kant, então, vai escrever um livro que fala sobre a crítica da razão pura. Porque os filósofos do passado traziam determinadas conceituações que, com certeza, ele não achava corretas. Mas ele também escreve um livro era um livro até pequeno, chamado A Crítica da Razão Prática. E é nesse livro da Crítica da Razão Prática que ele analisa os fundamentos da lei moral. Crítica da Razão Prática analisa os fundamentos da lei moral, formulando o princípio do imperativo categórico. O categórico significa que aquilo que é o certo, aquilo que é o verdadeiro, é indiscutível. A verdade é a verdade, o certo é o certo. E se é certo, não vou discutir aquilo que é certo. Portanto, é categórico. E é imperativo. Por que imperativo? Porque é lei. As pessoas têm que obedecer aquilo que está ali. E se não obedecer aquilo que está ali, fica sujeito a penalidades. Por isso que é imperativo. Imperativo categórico, segundo o qual nos manda agir de tal forma que a norma de sua ação possa ser tomada como lei universal. E é isso que o Kardec vai não só pesquisar, mas propor no livro, o Livro dos Espíritos, o chamado terceiro livro, as leis morais. Porque nas leis morais, como são as leis provenientes de Deus, então ela tem o caráter absoluto. E se tem o caráter absoluto, ele é imperativo e ele é categórico. E se ele é imperativo e categórico, nós espíritas temos que seguir todo esse processo da construção do nosso viver, baseado em cima desse conjunto de leis estabelecidas no livro dos Espíritos. Agir de tal forma que a norma de sua ação possa ser tomada como lei universal. Isto é, só devemos basear nossa conduta em valores que todos possam adotar. O que é certo, mesmo que ninguém faça. O que é errado, mesmo que todo mundo faça.
Não é porque todo mundo faz que está errado, que está certo. E se ninguém faz aquilo, e isso não deixa de ser certo. O certo é certo, o errado é errado. Em cima do quê? Desses parâmetros estabelecidos como lei. Essa lei de caráter universal. Todavia, ele não explica exatamente que valores são esses. Allan Kardec explica que valores são esses. E estão contidos no seu livro, o Livro dos Espíritos, notadamente no tomo Leis Morais. As consequências ético-morais do Espiritismo passam necessariamente pelas leis morais. Embora havendo relatividade tanto na lei quanto na moral, porque nós já vimos que a lei e a moral têm características intrínsecas de ser relativo, que depende de onde eu estou, de que tempo que eu estou, em que lugar que eu estou, então vai depender. Mas esse imperativo categórico para valores universais, ele vai valer para todas as pessoas, em todos os tempos e em qualquer lugar. Embora havendo relatividade tanto na lei moral, tanto na lei quanto na moral, Kardec usa o termo leis morais, impregnando esse termo com os valores absolutos adotados por Kant, quanto ao conceito de que é certo e de que é errado, o que permite uma melhor análise das consequências de ser espírita. Então, ser espírita é ter uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque o que norteia o ser espírita é exatamente a observância dessas leis morais. Os valores absolutos adotados por Kardec foram Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. Essa lista constitui os princípios e os postulados fundamentais da doutrina espírita. Se ele constitui princípio, o que a gente pode dizer o que é princípio? Princípio não quer dizer que é o início. Princípio em filosofia quer dizer eu aceito como verdade essa existência e é em cima dessa verdade que eu vou construir todo o meu pensamento. Então o princípio é aceitar como verdade e em cima da verdade eu construo uma determinada ciência, uma determinada lei, uma determinada doutrina. O que é princípio? Na filosofia representa a aceitação da verdade e que esta seja suficientemente clara e evidente por si só, e que o espírito humano não possa duvidar da sua validade, e que depende dessa aceitação o conhecimento de outras coisas. O princípio é o pilar sobre o qual se edifica uma determinada ciência e uma determinada doutrina. Agora, dentro dos princípios estão os postulados, também chamados de axiomas. Então, o princípio é a base fundamental. É aquele pilar, em cima desse pilar eu coloco uma plataforma, em cima dessa plataforma eu vou construir, mas baseado no princípio. Quem estuda matemática lá, estudou geometria, aquela geometria euclidiana, em que ele estudava, foram fazendo desenhos. O Euclides, para começar a ciência chamada geometria plana, ele define como princípio três coisas:
a existência do ponto, a existência da reta e a existência do plano. Ponto, reta e plano, portanto, são princípios para a geometria de Euclides. Em cima desses 3 princípios, eu vou construir todos os meus desenhos, todos os meus projetos. Então, nós vamos observar que, desde o Euclides para cá, a engenharia tem utilizado esses 3 princípios fundamentais e a geometria do Euclides para fazer todos os projetos de construção. Construção de casa, construção de ponte, construção de rodovias. Todas essas coisas que se constroem está baseado nesses 3 princípios. E aí vai ter axioma. O que é o axioma? Eu aceito como verdade, dentro do princípio, eu parto de certas verdades, verdades essas que permitem eu construir um raciocínio. Então, o postulado ou axioma é uma verdade evidente em si mesma, não demonstrável, e que seja coerente com os princípios formulados. Por exemplo, no caso da geometria, eu tenho um ponto aqui, tenho um ponto aqui. Então, eu posso passar uma reta que passa por esse ponto e por aquele ponto. Essa reta é única. Existe uma e única reta que passa por 2 pontos. Posso passar 2 retas só se forem retas coincidentes, uma coincide com a outra. 3 pontos não em linha reta, 3 pontos não colineares, por esses 3 pontos eu posso passar um plano. Se eu tenho um plano, tenho 3 pontos em cima desse plano, eu passo esse plano ali. Então, isso é um axioma. E aqui, Deus existe, isto é, aceito a existência de Deus. Isso é um princípio. Deus é princípio. O Espírito é um princípio. O fluido cósmico universal é um princípio. Em cima desses 3 princípios, constrói-se todo o universo de Deus. Postulado: Deus é soberanamente justo e bom. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Isso já é um postulado. No Espiritismo, encontramos 3 princípios. Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Espírito, princípio inteligente do universo. Fluido cósmico universal, gerador de toda a matéria. E isso é princípio. Isso aí está lá no Livro dos Espíritos, na questão 27. Quem lembrar aí da questão 27 do Livro dos Espíritos, está lá. E lá tem muito mais informações do que a gente possa imaginar. E os postulados correspondentes: imortalidade da alma, comunicabilidade entre os espíritos, reencarnação, evolução dos espíritos. Se a pessoa acredita nesses critérios e transforma tudo isso no seu modo de vida, o espírita acredita nisso, então ele tem que, dentro desses critérios, ele tem que transformar tudo isso no seu modo de vida, na sua maneira de viver e constituir a sua ação cotidiana. Pode-se afirmar que essa pessoa é espírita, se ela segue com determinado rigor esses princípios e esses postulados. Só acreditar não basta, é preciso ir mais além, porque na prática do Espiritismo estão os ensinamentos de Jesus, que tem como parâmetro, como fundamento, a lei de amor. É esse parâmetro, é esse fundamento que é a lei universal que o Kant estava falando lá atrás, e que o Kardec adotou como fator fundamental para a construção da doutrina espírita. Então, a lei de amor, que é o imperativo categórico nas ideias de Kant. Immanuel Kant nos fala em agir de tal forma
que a norma de toda ação possa ser tomada como lei universal. Isto é, vale em toda parte e em todos os tempos. Devemos basear a nossa conduta em valores que todos possam adotar. Embora Kant não tenha mencionado tais valores, Allan Kardec o fez trazendo Jesus para dentro do cenário da argumentação com a sua lei de amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus, capítulo 22, itens 34 a 40, que parece lá no nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o lema de Confúcio: não faça aos outros o que não gostaria que te fizessem. É a regra de ouro relativa ao comportamento social e moral e visa promover a empatia e o respeito mútuo. A lei de amor é, portanto, a lei universal que vai constituir o postulado fundamental do comportamento de todo o ser humano. A lei de amor é, portanto, a lei universal que vai constituir o postulado fundamental do comportamento de todo ser humano. Seja ele espírita, seja ele católico, seja ele dessas igrejas renovadas, seja ele shintoísta, budista, pessoal aí do mundo árabe, todos têm que seguir essa lei universal. Não depende de religião. Assim, o princípio do imperativo categórico tem como norma universal a lei de amor, o que leva Kardec a definir no prefácio do seu livro o que é o Espiritismo. Então, o Kardec ele vai definir no livro o que é o Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Ciência experimental ou empírica é porque ele transformou a mesa mediúnica na sua bancada de pesquisa. Então ele, como cientista, tem uma bancada onde ele ali faz os seus experimentos. E esses experimentos é a mesa mediúnica, onde os espíritos se manifestam através das pessoas chamadas médiuns. Então o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência experimental e doutrina filosófica. Por que doutrina filosófica? Porque está baseado na razão. Eu estou buscando a verdade através da razão. Não estou trabalhando com a crença. Eu tenho que provar, eu tenho que justificar. Se eu tenho que justificar e provar, então é a razão que vai fazer isso. Por isso que a doutrina espírita, ela é filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Isto é, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. As consequências ético-morais estão consubstanciadas no terceiro livro de O Livro dos Espíritos, a saber, essas são as consequências ético-morais. Baseado no quê? Nessas 12 leis que o Kardec formula
no seu livro, O Livro dos Espíritos. Na verdade, não é o Kardec, é o plano espiritual que passa para ele todas essas informações. Ali ele vai falar da lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei de justiça, amor e caridade, e lei da perfeição moral. O que vai mostrar para o espírita se realmente ele fez essas transformações está na lei 11, lei de justiça, amor e caridade. Quando ele vai definir ali, quando ele vai falar lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, está lá o homem de bem. E ele define o homem de bem. O homem de bem é aquele que segue, obedece às leis de justiça, de amor e caridade. E o mais crítico disso aí é a caridade. E o que é a caridade? A caridade é simplesmente dar, é simplesmente colaborar. Para a doutrina espírita não é. Para a doutrina espírita, a caridade é quando envolve a benevolência, a indulgência e o perdão. A caridade exige a indulgência. Indulgência é você fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem nenhum objetivo de retorno. Eu faço porque eu amo. E se eu faço porque eu amo, isso está o bastante para mim. Não quero receber nada em troca. Nem um agradecimento. Benevolência. O que é benevolência? Benevolência é olhar com os olhos doces. É não julgar. Então a caridade só é verdadeira se o que eu estou agindo, estou fazendo, eu não estou fazendo julgamento. Eu faço isso aqui, mas o camarada lá é um preguiçoso, é um camarada relaxado, é um camarada que não se esforça, então eu estou fazendo julgamento. A caridade não requer julgamento. Por isso é benevolente. E também o perdão. Um ato de perdoar. Jesus falou: reconcilia-te com o próximo. Se você guarda alguma diferença com o próximo, etc., reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, porque depois pode ser tarde. E o juiz vai te prender, vai te mandar para o promotor, e o promotor te manda para o delegado, e o delegado vai te enfiar na cadeia. Então, antes que isso aconteça, perdoa. Então, faz parte desse contexto, dessa lei de justiça, amor e caridade. Esse comportamento que nós deveremos estar sempre atentos na condução de nossas vidas, para estarmos também atentos para a observância dessa relação de 12 leis, porque essas leis é que constituem o imperativo categórico estabelecido por Kant e tornado prático por Allan Kardec através das manifestações e orientações do plano espiritual. Eu agradeço a todos pelo carinho, pela atenção. Obrigado.